Gabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que tá chegando agora e não faz ideia do que tá acontecendo, nós usamos como guia de estudo a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Então a gente chega aqui, estuda durante a semana, mas para você que tem preguiça de estudar a lição durante a semana, é só você chegar aqui, ver o vídeo rapidinho, para chegar no dia seguinte e discutir com seus amigos, tudo beleza. Então vamos lá? Bom, o tema da lição dessa semana é fé gigante. E a lição dessa semana fala sobre Davi, que é um grande exemplo de fé para todos nós. Bom, a história de Davi e Golias é uma história que inspira muitas pessoas. Ela pode nos dar muitas lições diferentes. Davi foi chamado para lutar contra o gigante Golias e assim derrotá-lo. Mas nós não podemos esquecer que fisicamente Davi era um Zé Ninguém. Porque ele era baixinho, ele não tinha a aparência de um soldado que derrotaria um gigante forte como Golias. Mas Davi confiou em Deus, pegou suas 7 pedrinhas, sua funda, foi lá pra guerra e derrotou o gigante Golias, como ninguém esperava que aconteceria. E Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas, ele não tinha aparentemente nenhuma condição de ser rei, ele era tipo o mais improvável do povo a ser rei. Eu não escolhi qualquer pessoa, Davi seria a última pessoa. Mas a história de Davi consegue nos passar a lição de fé, de como nós conseguimos derrotar os nossos gigantes sempre confiando em Deus. E uma outra lição que pode ser passada para nós, a história de Davi é um exemplo de chamado, porque quando ele foi chamado por Deus, ele assim atendeu, foi lá e derrotou o gigante. Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez o imperador chegou para alguns caras e falou assim: olha, eu vou dar essa sementinha aqui para vocês e vocês vão plantá-la, cuidar dela até que ela cresça. Daqui 1 ano eu quero que vocês tragam um resultado pra mim. A gente vai ver quem será o próximo imperador. E aí teve um cara chamado Zé, vamos dar o nome de Zé pro cara. Teve um cara chamado Zé que pegou a sementinha dele, foi lá e plantou, pegou um vasinho de terra, colocou lá a semente, colocou a semente lá, regou, cuidou da semente bonitinho, mas nada estava acontecendo, a plantinha não estava crescendo. Então ele falava com os outros caras que foram junto com ele, né, pra ver quem seria o imperador, e os caras falavam que tava dando tudo certo, que a plantinha tava crescendo e tal, mas só a do Zé que não tava. Então passou-se 1 ano e chegou o grande dia de apresentarem as plantas para o imperador, só que todos os caras estavam lá com um monte de flor diferente, flores bonitas, e o Zé foi só com seu vasinho de terra porque a semente não tinha germinado, não tinha crescido nada. O imperador olhou para todas aquelas flores, todas as plantas que tinham ali e viu o vasinho do Zé que não tinha nada. Aí o imperador falou assim: nossa, muito bonitas essas flores, essas plantas que vocês trouxeram aqui para mim, viu? Mas a semente que eu dei para vocês não germinava. Não era para germinar. Então vocês que estão com planta, vocês burlaram o nosso esquema, porque vocês foram lá e plantaram outra coisa. Vocês não plantaram o que eu dei para vocês, porque não era para nascer nada. Então o Zé que vai ser o imperador, porque ele foi o único que teve coragem de chegar aqui com o seu vasinho sem nada para mim. Então Zé virou o imperador de não sei de onde. O que essa liçãozinha pode passar para a gente? Que o caráter vale muito. Caráter é super importante. E foi por causa do caráter que Davi virou rei de Israel. E Deus, quando olha pra gente, não vê nossas características físicas. Ele vê apenas o que nós podemos nos tornar. Por exemplo, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, tinha tudo para ser o próximo rei de Israel. Mas ele não foi porque fisicamente ele tinha a aparência de um rei mesmo. Ele tinha tudo para ser um rei, mas o coração dele não agradava a Deus. Então ele não virou o rei de Israel. Mas Davi não tinha a aparência física de um rei, só que o coração de Davi fez com que ele fosse o rei de Israel. O que nós aprendemos dessa lição é que nós devemos sempre confiar em Deus. Nós devemos sempre ter o coração bom para que a gente possa ser escolhido pelo nosso coração e não pelo que a gente aparenta ser. Davi teve coragem o suficiente para pegar uma pedra, acertar a cabeça de um cara sei lá quantas vezes maior que ele e venceu, porque ele confiou em Deus. Por isso não adianta a gente querer vencer sozinho. A gente nunca vai conseguir vencer os nossos gigantes
com as nossas próprias forças. A gente precisa de Deus para isso. A gente precisa confiar. Quando a gente começar a confiar em Deus de verdade, a gente vai vencer todos os nossos gigantes e a gente não vai ver problema nenhum nisso. Quando Deus falar assim, vai lá e faz isso, a gente vai fazer, porque a gente sabe que vai ficar tudo bem, que não vai acontecer nada de ruim, porque Ele vai estar com a gente. Isso é ir aonde Deus mandar. Isso é fazer o que Ele pede. É confiar e ir sem medo, é mergulhar de cabeça no que Ele pede pra gente fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado da lição dessa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba sempre os vídeos novos que saem em horários diferentes na sexta-feira. Então é isso, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus.